Pessoal, recentemente me perguntaram aqui no canal se dá para ser corretor de imóveis como segunda profissão ou como renda extra, vamos dizer assim, ou de repente fazer mais de uma profissão ao mesmo tempo. E nesse vídeo aqui eu vou responder se você consegue ser corretor de imóveis e fazer uma outra coisa além disso. Olá pessoal, aqui é Marco Lourenço no Instituto Imobiliário e nesse vídeo aqui eu vou responder, na verdade, um seguidor aqui que me perguntou se dá para ser corretor de imóveis como uma profissão de renda extra ou como uma segunda profissão, né? Bom, a real é que por muito tempo, né, eu sempre falei que ser corretor de imóveis tem que ser uma coisa de foco, né? Você precisa estar 100% focado. Por quê? Porque ser corretor de imóveis não é fácil, né? É simples, porém não é fácil. Tem muitas coisas, né, que você precisa aprender, né? Eu já até falei no vídeo meu aqui, que é o vídeo mais bombado do canal, que é o Vale a Pena Ser Corretor de Imóveis, e lá eu falei um pouco mais, né, sobre a profissão de corretor de imóveis, sobre o que você precisa fazer, aprender. E a real é que tem muita coisa que envolve ser corretor, né? Apesar de ser uma coisa simples, que quando você entende, né, e você começa a executar aquilo de uma forma gradual, você consegue ter um resultado de forma consistente, porém, né, a maioria das pessoas elas não conseguem entender essa simplicidade, né? E são várias coisas que a gente precisa entender, né? Praticamente ser corretor de imóveis é uma evolução constante, você está sempre tendo que se atualizar. Na verdade, toda a profissão em si, né? Tava até conversando com um advogado esses dias agora, estava numa festa, e ele falou que passou 5 anos estudando, né, uma faculdade e ainda assim ele tem que se atualizar sempre, constantemente, né? E no caso do corretor de imóveis, por exemplo, né, a gente nem tem faculdade, né? A gente só tem aquele curso de transações imobiliárias que, na minha opinião, não vale de nada para te ensinar a vender, né? Ali vai te ensinar algumas coisas aleatórias que não te ensina a vender em si, te ensina um pouco sobre o que é o mercado imobiliário, mas de uma forma muito rasa e muito desatualizada, pelo menos aonde eu estive presente, né? Inclusive eu já dei aula em uma escola que fazia o curso de transações imobiliárias, né? E eu dava uma aula lá de marketing imobiliário, para você ter noção. A minha matéria era uma aula, o restante do conteúdo era online, não tinha sido eu que tinha criado esse conteúdo, e você simplesmente fazia uma prova. Então ele não te dá base nenhuma para te ensinar a ser corretor de imóveis, né? Então ser corretor exige muito da gente no começo, porque a gente vai ter que entender uma série de fatores, né? Por exemplo, a gente precisa entender um pouco do mercado, né? Como que o mercado funciona em si. A gente precisa entender sobre vendas. Hoje, cada vez mais, nós estamos tendo que entender sobre marketing, né? Eu tenho costumado falar que 50% hoje do processo de vendas do mercado imobiliário é o marketing, né? É o digital, é como você apresenta o seu produto, né? E não só em si como você vende o produto, mas como você apresenta ele antes de chegar o cliente para você, né? Então isso tem cada vez mais crescido, e quem está fora, por exemplo, desse jogo aí, provavelmente vai estar fora do mercado nos próximos anos, né? Porque a gente tem que entender que o mundo é digital e cada vez mais as pessoas estão falando, empresas que não tiveram digital vão estar tendenciosas a falir, a quebrar, né? Essa é a nossa nova comunicação, essa é a forma de conectar com as pessoas, de relacionar com as pessoas. Então 50% do nosso negócio hoje, eu posso falar para você que ele é como você apresenta o seu imóvel. Inclusive, esses dias eu estava fazendo uma pesquisa e eu vi, né, um pessoal falando que nos Estados Unidos, né, o maior diferencial que tem é exatamente essa pré-produção. É como você tira foto do imóvel, filma o imóvel, se você faz um vídeo de drone ou não, se faz um vídeo bem apresentado, né? É a internet em si. Lá já é uma coisa que todos os corretores, eles tendem ao quê? Fazer um serviço de altíssima qualidade na captação do imóvel, né? Naquele vamos dizer, o pré-cliente ali, antes do cliente chegar no seu funil de vendas, né? Então você precisa aprender a apresentar melhor o seu imóvel, né? E por ter várias coisas que a gente precisa aprender dentro do mercado imobiliário, é uma coisa que consome muito a gente, né? E como eu falei, a gente não tem nenhuma faculdade. A gente simplesmente começa, as pessoas te jogam no campo de batalha, você tem que sobreviver, você não tem, na maioria das vezes, você não vai ter uma renda fixa, não vai ter um salário, você tem o tempo inteiro a pressão de ter que vender para sobreviver. Se você não vende, você está fora do jogo, né? Costumo dizer que um corretor de imóveis dura em média 3 a 6 meses
sem vender, né? E se ele tiver ali uma reserva, tiver um plano B, uma pessoa ali que ajuda ele pode durar até um ano, né? Mas é muito difícil, é muito árduo ficar mais de 6 meses sem vender, porque a nossa autoconfiança, que é o principal ingrediente de quem é vendedor, ela vai só minando e cada vez vai piorando o nosso negócio, né? Então chegar nesse patamar é uma coisa muito ruim para qualquer tipo de corretor, né? Eu mesmo já passei por essa dificuldade, né? Eu não entendia bem os processos, eu tinha sido campeão ali da minha imobiliária no ano anterior, quando eu entrei no outro ano, tudo mudou, né? Eu parei de vender, não conseguia ter resultado, mas por uma série de fatores que aconteceu, que talvez eu possa explicar um dia mais detalhado, né? Mas a principal é a falta de compreensão do processo em si, né? Saber o que realmente leva uma pessoa a vender, né? A maioria dos corretores não sabe, eles fazem isso de forma intuitiva, né? E o segundo pouco que eu acho que talvez eu deixei de fazer o que dava resultado, porque a gente se torna campeão, né? E talvez a gente deixe um pouco o ego sobressair e a gente acaba deixando de fazer aquilo que dava resultado, né? Voltar para a base mesmo, né? É o simples, né? O simples que dá resultado. Muitas vezes a gente quer complexar demais, né? E acaba parando de fazer aquilo que realmente é importante, né? E por todos esses fatores que eu falei para vocês, tudo isso que a gente precisa aprender, praticar, viver, toda essa luta emocional que eu posso dizer para você que o principal fator que faz um corretor ser bem sucedido ou não é como ele lida com as emoções, como ele lida com a mente dele. Porque eu te falo, é muito difícil você ficar sem vender, é muito difícil você ter a frieza de negociar ali com o cliente, é muito difícil você tomar vários nãos, né? Todos os dias a gente toma muito não e sempre vai ser assim, não vai mudar, sempre a gente vai tomar muitos nãos para chegar no sim. Essa é a profissão do vendedor, né? E por isso que a gente é muito bem pago, por isso a nossa comissão ela é valorizada, né? Muitas vezes as pessoas olham e falam, nossa, ganhou 20 mil na venda, 10, 5, 30 mil, que às vezes uma pessoa passa 30 dias trabalhando para ganhar muito menos do que isso, né? Só que a gente às vezes não vê o todo do negócio, né? A gente só olha ali o valor, parece que é muito, porque em uma venda você tira 20, 10 mil, porém você não vê o todo, né? Tudo que você tem que passar, todos esses nãos que você leva, né? Toda essa humilhação, vamos dizer, que a gente tem que viver ali, às vezes de estar sem vender e manter a postura, né, da cabeça erguida ali para lidar com as pessoas, né? Mesmo sem vender, você tem que manter sua autoconfiança, tem que manter ali a sua presença diante do cliente, né? Lidar com tudo isso, fora tudo que a gente tem que aprender, tudo que a gente tem que fazer, enfim, né? Então, quando a gente põe no papel todos esses papéis que a gente faz durante a venda, né? Não é muito você ganhar 20, 30, 50, 100 mil reais em uma venda, porque aquela venda, ela na verdade teve todo um processo para a gente chegar nela especificamente, né? Ela simplesmente não surgiu aquela venda do nada. A gente fez todo um processo de principalmente levar muitos nãos para chegar naquela venda. E às vezes o cliente não percebe isso, né? Porque para ele te conheceu há pouco tempo, mas na verdade ele não sabe a trajetória que você levou para chegar naquela venda, né? Então, por tudo isso, né, eu sempre falei que é muito difícil você levar a profissão como um segundo, né, uma segunda profissão, ou um hobby, vamos dizer assim, ou de repente como uma renda extra, né? Porque a gente realmente tem que dedicar, né? Você dedicando, fazendo tudo isso, estudando todos os dias, aprendendo, praticando, lidando com as suas emoções, aprendendo a ouvir não e buscar o sim, fazendo só isso 100% do seu tempo integral já é muito difícil, é muito desafiador, né, viver isso. Tanto é que não é para qualquer um. O cara, para ser corretor mesmo, ser campeão, prosperar nessa profissão, ele tem que ter o sangue frio, ele tem que ter aquele espírito de guerreiro, que é o que eu falo de ser um corretor predador, né? Ser um corretor predador é isso. É você buscar os seus objetivos, é você ir além, você está 100% focado em ter seu resultado, né? Eu chamo de você ter uma agressividade, né? É uma agressividade para o resultado. Você é agressivo para atingir o seu resultado. Você não aceita um não como resposta, você não aceita a objeção do cliente, né? Você vai quebrar aquela objeção, você vai buscar os melhores caminhos, as melhores soluções para poder realizar o seu negócio, para você poder prosperar, para você poder bater a sua meta. Então você tem que ter esse espírito que eu chamo, né, espírito predador, né? Isso que te faz ser cada vez melhor e querer conquistar, porque é muito desafiador. Eu te falo, é muito desafiador ser corretor. As pessoas acham que é fácil, mas não é fácil. É muito desafiador. Tanto é que a maioria dos corretores não ganham tão bem, né? A maioria dos corretores ganham abaixo aí de 6 dígitos que eu falo, né? O que, na minha opinião, né, a profissão de corretor de imóveis,
ela tem que ser muito valorizada, porque é muito desafiador. Então, para mim, um corretor tem que ganhar no mínimo 10 mil reais por mês. A média de 10 mil, né? Eu pego a média, eu pego o ano inteiro e divido por 12. Então, no mínimo, um corretor de imóvel tem que ganhar 10 mil por mês, 10, 15, 20 mil reais, porque é muito desafiador. Agora, isso vai acontecer de um dia para a noite, Marco? Não, não vai, né? É uma carreira. Lembra lá que o advogado fica 5 anos, né? Um administrador fica 4 anos estudando, um médico fica de 6 a 8, 10 anos estudando para poder se especializar, né, em uma área. Então, a vantagem é que a gente já começa a nossa jornada, né, e a gente já pode aprender e ter resultado com isso. Então, isso é magnífico, né? Então, não espere resultado rápido. Você não vai, às vezes, no primeiro ano fazer seus 6 dígitos, mas às vezes uma carreira de 2, 3, 4 e quem sabe 5 anos. Daqui 5 anos você estiver ganhando 10, 20 mil reais por mês, me fala que profissão que você começar hoje, 5 anos você está ganhando 10, 20 mil reais por mês, entendeu? Então isso tudo vale a pena o esforço, né? Porém, tem uma vírgula aí, né? Apesar de tudo isso, eu já vi pessoas no mercado imobiliário que tinham mais de uma profissão e conseguiam fazer virar. Foram mínimas, pouquíssimas pessoas, tá? Vou te dar exemplo aqui de 2 pessoas que eu conheço fortemente, assim, que tem muito resultado, tá? Uma delas trabalhou comigo na minha equipe, na época eu trabalhava em outra imobiliária, e ele era educador físico, tá? E aí ele exercia, era mais ou menos um meio a meio, né? Tinha épocas que ele ganhava mais dinheiro como corretor, tinha épocas que ele ganhava mais dinheiro como educador físico, né? Só que esse cara, ele era extremamente focado, extremamente disciplinado. Ele dava aula praticamente o dia inteiro, ele sempre andava com a roupa social dentro do carro dele ali, né? E aí ele ia para a loja, né, que a gente fala, para a imobiliária, e aí ele ia para lá, ficava média de 1, 2 horas, trabalhava os clientes dele, tudo, saía de lá, ele já ia, voltava e dava as aulas dele, então ele sempre estava nessa transição. Ele deixava as roupas de educador físico, né? E também as roupas de mercado imobiliário ali sempre à prontidão. Então ele tinha isso, uma disciplina fortemente. Fora que ele também utilizava a própria profissão para vender, né? Ele pegava muitos contatos ali, relacionamentos de pessoas na própria academia. Então ele vendia também para esse ciclo de relacionamentos, né? Porém, ele não pegava muitos plantões, né? Os plantões dele eram bem específicos, né? Para quem gosta do plantão é mais difícil. Ele não pegava muitos plantões, ele trabalhava mais carteira mesmo. Na época não tinha tanto digital, era mais carteira de relacionamento, ele pegava um plantão ou outro ali, plantões de telefone, alguma coisa assim, tá? Mas ele era extremamente focado e ele conseguia uma média de 5 mil reais por mês como corretor. Se não me engano, ele vendia a média de 3 milhões por ano, tá? Então era mais ou menos isso na época lá que ele fazia na imobiliária. O outro cara que eu conheci, e esse cara tá até hoje na profissão, esse educador físico, eu acho que ele não tá, ele acabou saindo, tá? Esse é um outro problema de fazer 2 coisas. Naturalmente, em algum momento você vai ter que escolher, tá? É muito difícil, então naturalmente todo jeito, pode ser que você comece assim, mas em algum momento você vai ter que escolher entre uma das 2 profissões. Então, se não me engano, ele ficou só como educador físico, eu nunca mais vi falar dele no mercado imobiliário, tá? E esse outro cara que eu conheci, ele era um policial, cara, esse era mais interessante ainda, ele era um policial militar, se não me engano, e se não me engano ele até morava em outra cidade, né, porque eu sou de Goiânia, ele morava em Brasília, só que o policial tem aquela questão da escala, né, acho que é 24 por 72, né? Então, nos dias de folga dele, ele fazia a profissão de corretor de imóveis. Esse cara tá até hoje no mercado, eu sei que ele vende muito bem. Depois, eu não sei se ele casou ou arrumou um namorado que era do mercado, ou se ele trouxe a antiga namorada dele pro mercado. Hoje ele trabalha de casal e esse cara, ele é bem sucedido. Eu não sei se ele ainda é policial atualmente, tá? Eu sei que ele faz bastante dinheiro aí, eu sei que ele é um corretor reconhecido no mercado, tanto é que ele vive viajando com a namorada dele e os 2 trabalham juntos, tá? Inclusive, é uma dica aí pra quem quer fazer outra coisa, é você ter um parceiro, né? Pra te ajudar ali naqueles momentos que você não pode estar presente, né? Então, vamos supor que você tem uma profissão, você tem um parceiro para te ajudar, de repente atender um cliente, ajudar a acompanhar a sua carteira e tal. Então é uma forma de fazer acontecer também, tá? Que nesse caso funcionava muito bem. E tem um outro terceiro exemplo aqui, eu falei de 2, né? Eu vou falar de um terceiro, que esse cara já, ele é principal dele é corretor, mas paralelo a isso, ele é cantor também, né? É um cara muito gente boa, muito bem relacionado aí, e ele é cantor também. Então ele canta em algumas noites, assim, ele faz alguns eventos e tal, ele tem esse processo, mas isso é mais um hobby e ele trabalha mesmo como corretor, tá? Esse cara, inclusive, ele era um dos campeões da imobiliária que eu trabalhava lá e ele fazia tranquilamente mais de 20 mil reais por mês como corretor de imóveis, se não me engano, tá? Eu sei que teve anos que ele vendeu mais de 10 milhões de reais no ano, tá? Só para você ter noção. E ele toava como cantor nessas horas vagas como um hobby, né? Porém, né, ele vendia muito de relacionamento e como ele era cantor, ele conhecia muitas pessoas. Ele vendia muito de relacionamento. Então, nesse caso ali, fortalecia o negócio dele, né? Acabava que complementava
complementava, né? Então, eu sempre fui muito radical com a minha equipe. Eu falava, olha, você tem que entrar aqui para ser corretor, né? Eu já vi, por exemplo, corretor, que ele era corretor e Uber, né? Então, para mim, não tinha nada a ver, sabe? Então, para concluir o raciocínio aqui, né? O que eu acho, né? Se você, primeiro passo, né? Se você está procurando uma outra profissão para sobreviver, né? Igual eu conheci um cara que ele era Uber e corretor. Esse cara nunca deslanchou como corretor de imóvel, porque ele era mais Uber do que corretor, né? Então, se você tem uma profissão como sobrevivência, isso é ruim, porque tende a ser a sua muleta, né? Vamos supor que você tem uma profissão que você ganha R$1.000, R$2.000, né? Aqui, como corretor, você pode ganhar muito mais, entendeu? Se você focar e se dedicar, você pode ganhar muito mais. E às vezes você fica com a muleta desse aqui para sobreviver, né? O corretor que tem outra profissão para sobreviver. Eu acho que isso aqui se torna uma muleta ao longo do tempo e você acaba por enfraquecer a sua profissão de corretor de imóveis e você nunca vai se destacar, né? Você nunca vai ser alguém que vai realmente prosperar no mercado imobiliário, entende? Então isso tende a ser ruim. Porém, né, tem vezes que, cara, às vezes você precisa sobreviver, né? Você precisa manter a sua família ali. E eu acho que no começo, nos primeiros 3 meses, 6 meses, você já tem uma profissão. Nem sempre eu indico a pessoa largar a profissão dela por completo, né? Sem ela ter uma reserva de emergência, né, que é uma grana guardada, se ela ter um plano B, uma pessoa ali que pode sustentar, ajudar ela. Porque pode ser que você não goste da profissão, pode ser que você comece a fazer e fala, cara, não é o que eu quero para minha vida, eu não gosto e tal. Então isso atrapalha também, né? Às vezes você vai tomar uma decisão que depois pode prejudicar você e a sua família. Agora, se você é solteiro, mora com seus pais, não tem despesas, né, vamos dizer assim, grandes, eu aconselho você largar tudo e investir 100% na profissão, porque ela pode dar muito certo e mudar a sua vida por completo. Inclusive, não tem idade para começar, independente se é muito novo ou muito velho. Eu já conheci pessoas com 18 anos que se deram muito bem, hoje são diretores em grandes imobiliárias. Eu conheci pessoas também que hoje têm 50, 60 anos e se dão muito bem na profissão. Então, não tem idade para começar, tá? Mas eu acho que essa questão que você tem que avaliar, tá? Não deixe ser uma muleta, entendeu? Mas vai um pezinho de cada vez também, porque você pode tomar uma decisão e prejudicar a sua família se alguém depende de você, tá? O segundo ponto que eu acho que é interessante, assim, que pode ser que dê certo, é igual eu falei, você ter profissão que são complementares, tá? Profissões que complementam uma outra, igual eu falei do cantor, por exemplo, uma complementava, o educador físico também se complementava. No entanto, tem uma grande vírgula nesse processo aqui. Você trabalha de carteira assinada, você tem que cumprir o horário das 8 às 18, não vai dar certo, não tem como, tá? Você precisa ter horário livre para poder trabalhar, você tem que ter essa liberdade. Então só daria certo se fosse uma profissão que você tivesse essa autonomia, né? Ou você tem que ser um autônomo, profissional liberal, onde você consegue organizar melhor a sua agenda. Que se não tiver o dia livre, de segunda a sexta eu trabalho das 8 às 18, não funciona, tá? Já vou te falar que não vai funcionar, não tem como você trabalhar assim, tá? E principalmente, eu não posso trabalhar final de semana. Sábado e domingo é um dos principais dias para atender cliente, né? Principalmente sábado, às vezes domingo menos, mas sábado você tem que estar disponível, tá? Então você não pode ter uma agenda presa, porque isso vai te atrapalhar a atender o seu cliente, tá? Outra coisa que a gente tem que estar bem atento é a disciplina, tá? Se você não tiver disciplina e foco, você não vai conseguir fazer duas profissões ao mesmo tempo, tá? E um terceiro caso que talvez encaixaria ali, tem pessoas que são corretores e às vezes vendem Herbalife, vendem algumas coisinhas ali para fazer uma rendinha extra, tal, acaba vendendo até para os próprios corretores, né? Cria uma linha de relacionamento, né? Pode ser que dê certo, mas eu não gosto, tá? Eu sou o cara realmente intenso, ou eu entro de cara ou eu não entro, tá? Então essa é a minha visão. Para mim o foco ele tem que ser absoluto, principalmente para quem está começando. Se daqui 3, 5 anos você já tem resultado, seu negócio está estruturado, aí você pode sim parar e analisar se você pode fazer mais alguma coisa, né? Ter mais uma renda extra e tal, alguma coisa assim. Então, assim, depois que o seu negócio estiver estruturado, se já passar dessa fase de aprendizado, talvez você pode encaixar outras coisas ali para fazer uma renda extra, tá? Mas eu ainda acho que 80% do seu tempo você tem que dedicar, 70%, 80% à sua profissão de corretor de imóveis, tá? E eliminar as muletas, porque você vai ficar ali trabalhando para ganhar R$1.000, R$2.000, sendo que você estruturar seu negócio no mercado imobiliário, você pode ganhar 5, 10, 20, 30 mil, 50 mil por mês. É possível você fazer isso trabalhando de uma forma estruturada, entendeu? E aí talvez o que eu te indicaria como corretor de imóveis é trabalhar com investimentos.
é você aprender a investir o seu dinheiro, entendeu? Usar menos o seu dinheiro e aprender a investir o seu dinheiro paralelo a isso. Investir na bolsa, investir em fundos imobiliários, né? Agora a própria renda fixa está excelente, está dando 1% até mais aí, né, de rentabilidade. Então é sempre importante você trabalhar com o seu dinheiro e não criar novos negócios, ao menos que você já esteja estruturado, tá? Porque você pode cada vez mais intensificar o seu negócio imobiliário e aumentar ele, né? Você pode, por exemplo, montar uma equipe de vendas dentro da sua imobiliária, você pode trabalhar para se tornar um diretor da sua imobiliária, você pode abrir a sua própria imobiliária, né? Então você sempre tem uma escala de crescimento no mercado imobiliário. Então eu não vejo uma necessidade de você abrir um outro negócio, pelo menos nos seus primeiros 5 anos de negócios imobiliários, entendeu? Talvez depois disso, né, você quer diversificar um pouco, talvez faça sentido, mas mesmo assim, eu acho que para a maioria das pessoas, o ideal de vida é você focar 100% no mercado imobiliário, 100% como corretor de imóveis e trabalhar o seu dinheiro, né? Investir o seu dinheiro. Eu falo que 50% é o ideal, investir 50% do seu dinheiro e guardar, né, 50%, investir esse dinheiro aí. Lógico que você tem que diversificar a sua carteira de investimento, né? Para isso tem até meu irmão que trabalha com isso, ele fala muito disso no Instagram dele, que é Lucas Lourenco CA, tá? Ele fala muito sobre isso, inclusive eu devo trazer ele alguns vídeos aqui para falar alguma coisa ou outra. E eu indico isso, você trabalhar o seu dinheiro, né, e focar 100% no mercado imobiliário, porque o céu é o limite, entendeu? Não tem limite no mercado imobiliário, você pode cada vez crescer e ganhar mais. Eu acho que não tem nada mais tão interessante assim do que no mercado imobiliário para você aumentar o seu próprio negócio, entendeu? Então, para mim, não tem tantas possibilidades assim que sejam rentáveis e viáveis durante os seus primeiros 5 anos de mercado imobiliário. Talvez depois disso surja algumas coisas, tá? Tem gente que constrói casas e vende também, né? Que pode ser interessante, porque está dentro do mesmo nicho, né? E se for fazer alguma coisa, escolha coisas que estejam conectadas ao mercado imobiliário, né? Porque se você sair muito assim na tangente, vai tender a se perder e alguma coisa ou outra vai morrer, tá? E a maioria das pessoas vai dar certo fazendo a profissão com exclusividade, 100% focado. Mas pode ser que você seja aí um Mozart, um Einstein da vida, né? Um cara diferenciado e você consiga prosperar muito fazendo mais de uma coisa. Porém, na maioria das vezes, matematicamente, probabilisticamente, as pessoas que fazem corretor de imóveis e mais alguma outra coisa tendem a não aproveitar o potencial máximo que essa profissão de corretor pode te trazer. E é isso, pessoal, eu não sei fazer vídeo curto, né? Meus vídeos ficam 20 minutos, eu tento resumir, mas parece que não para de falar, né? E se você gostou, clica aqui em gostei, compartilha esse vídeo, né? Espero ter respondido a sua pergunta aí, que você pediu para eu fazer um vídeo, né? O nosso seguidor aqui. E não deixe de se inscrever no canal, a maioria das pessoas que estão no canal não estão inscritas, né? Incrível isso, né? E é isso, valeu, muito obrigado e até mais.